Você já se perguntou se as profecias bíblicas têm algo a nos dizer sobre o nosso tempo? A Bíblia está repleta de predições que abrangem não apenas eventos do passado, mas também o futuro da humanidade. Algumas dessas profecias já se cumpriram de maneira impressionante, enquanto outras ainda estão por vir e podem ter um impacto profundo em nossas vidas. Neste vídeo, vamos explorar essas profecias, começando com aquelas que já se concretizaram e depois nos aprofundando nas que ainda aguardam o seu cumprimento. Você está preparado para entender o que o futuro nos reserva, segundo as Escrituras? O mundo está vivendo tempos de grande turbulência, com mudanças rápidas e desafios inesperados. A Bíblia nos alertou sobre isso, e muitos de seus escritos parecem mais atuais do que nunca. Quando olhamos para as profecias bíblicas, encontramos um quadro fascinante de acontecimentos passados, presentes e futuros. Algumas dessas profecias têm sido cumpridas com uma precisão impressionante, enquanto outras ainda estão prestes a acontecer. Ao longo deste vídeo, vamos analisar essas profecias, separando o que já ocorreu e o que ainda pode se manifestar. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora que irá lhe proporcionar uma nova compreensão sobre os tempos em que vivemos. Profecias cumpridas, o retorno dos judeus a Israel. Quando lemos sobre o retorno do povo de Israel à sua terra prometida, muitas vezes esquecemos o quão impressionante foi o cumprimento dessa profecia. A Bíblia nos fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações, mas também nos dá esperança de que um dia eles retornariam à sua terra. No Antigo Testamento, em passagens como Ezequiel 36:24, Deus prometeu restaurar o povo de Israel. Eu os tomarei das nações, os reunirei de todos os países e os trarei de volta à sua própria terra. Isso parecia uma promessa distante, principalmente após a destruição do Templo de Jerusalém e a diáspora judaica que durou séculos. Mas, em 1948, isso se cumpriu de maneira espetacular, com a criação do Estado de Israel. O retorno dos judeus à sua terra foi um evento histórico que muitos viam como impossível. No entanto, a profecia se cumpriu, marcando um ponto crucial para a história do povo de Deus e um marco importante para todos que estudam as profecias bíblicas. Agora, vamos refletir. O que isso significa para nós hoje? O retorno dos judeus à Terra Prometida não é apenas uma vitória histórica, mas também um sinal de que outras profecias, que ainda estão por se cumprir, também ocorrerão. Ao vermos esse evento, podemos nos perguntar: será que estamos vivendo em uma era de cumprimento das promessas divinas? A destruição do Templo de Jerusalém. Em Mateus 24:2, Jesus fez uma profecia chocante. Não veem tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele se referia ao Templo de Jerusalém, que era o centro da vida religiosa dos judeus. A destruição do Templo de Jerusalém foi um evento significativo, que ocorreu em 70 d.C., quando os romanos invadiram a cidade. A cidade foi saqueada e o templo foi completamente destruído, cumprindo exatamente o que Jesus havia predito. Esse evento é um marco na história de Israel, mas também serve como um lembrete de que as palavras de Cristo são verdadeiras e que as profecias bíblicas sempre se cumprem. Esse episódio nos ensina que Deus tem um plano para a história, e apesar das dificuldades e tragédias, o seu propósito será cumprido. O que aprendemos? Com isso, a destruição do templo é um exemplo claro de como as profecias bíblicas se realizam, muitas vezes de formas inesperadas e através de eventos históricos significativos. Esse evento não só confirmou a palavra de Jesus, mas também nos dá uma perspectiva sobre o futuro. Quando Jesus promete algo, podemos ter certeza de que se cumprirá, seja para o bem ou para o juízo.
Se você está gostando deste vídeo e quer saber mais sobre as profecias bíblicas que se cumpriram e as que ainda estão por vir, inscreva-se no canal Mundo do Saber. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estamos explorando temas fascinantes que vão te ajudar a entender melhor o propósito divino para o mundo e para a sua vida. A profecia de Jesus sobre a queda de Jerusalém. Em Lucas 21, do 20 e 24, Jesus fala novamente sobre a destruição de Jerusalém, dizendo que quando vissem a cidade cercada por exércitos, então saberiam que sua destruição estava próxima. Isso aconteceu de fato no ano 70 d.C., quando o general romano Tito sitia Jerusalém e destruiu a cidade. Isso cumpriu a profecia de Jesus, que não só previu a queda de Jerusalém, mas também os dias difíceis que viriam para o povo judeu. Esse evento não foi apenas uma tragédia histórica, mas também um símbolo de como Deus cumpre suas promessas e profecias. Jesus, com sua autoridade divina, sabia o que aconteceria, e a destruição de Jerusalém se tornou uma das muitas evidências de que ele é o Messias predito. Mas o que isso significa para nós hoje? A destruição de Jerusalém foi um sinal do juízo de Deus, mas também é um lembrete de que, no final, haverá restauração. Jesus não só previu a destruição, mas também falou sobre a futura restauração do seu reino. Esse é o segundo aspecto das profecias bíblicas. Não apenas o juízo, mas a promessa de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis. O cumprimento da profecia de Cristo, em Mateus 24:30, Jesus descreve seu retorno glorioso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa é uma das profecias mais aguardadas, mas ao mesmo tempo uma das mais difíceis de compreender em sua totalidade. Apesar de ser um evento futuro, a promessa do retorno de Cristo nos dá esperança. O cumprimento dessa profecia ainda está por acontecer, mas a promessa de que ele voltará para estabelecer seu reino é uma certeza para os cristãos. Se você quer se aprofundar mais nas profecias bíblicas e entender como elas afetam o nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no Mundo do Saber. Em breve, traremos mais conteúdos para ajudá-lo a compreender a palavra de Deus de maneira clara e profunda. O Anticristo e a Grande Tribulação. O Apocalipse descreve a ascensão do Anticristo e o período da Grande Tribulação, um tempo de grande sofrimento e perseguição para os cristãos. Em Apocalipse 13, lemos sobre a besta que surgirá e exercerá um poder sobre a terra, levando muitos a se desviarem da fé. A Bíblia também nos fala sobre a marca da besta, um sinal que aqueles que se aliam ao Anticristo terão que aceitar. Esse período de tribulação será um teste para a fé de todos os cristãos, mas também é um alerta para nós. Como podemos nos preparar para os tempos difíceis que estão por vir? O mais importante é permanecer vigilante, mantendo nossa fé firme em Cristo e aguardando com esperança o seu retorno. Essas profecias podem parecer assustadoras, mas elas também têm um propósito: nos lembrar da importância de estarmos prontos, vivendo uma vida fiel e confiando no poder de Deus para nos salvar. O fim dos tempos será, sem dúvida, um período difícil, mas também será a ocasião para a vitória final de Cristo sobre o mal. O juízo final. Um dos aspectos mais sérios e solenes das profecias bíblicas é o juízo final. Em Apocalipse 20, 11 e 15, vemos a visão do grande trono branco, onde todos os mortos são julgados de acordo com as suas obras. Este é o momento em que as escolhas que fizemos nesta vida serão confrontadas.
O juízo final é um momento de separação entre os justos e os ímpios, entre aqueles que viveram para Deus e aqueles que rejeitaram sua verdade. Não podemos escapar desse juízo. A única salvação está em Cristo, que nos oferece perdão e redenção por meio da fé. Está gostando desse conteúdo? Se inscreva no canal Mundo do Saber para mais vídeos como este. Juntos, vamos entender mais profundamente as Escrituras e descobrir como podemos nos preparar para o que está por vir. O Império Romano e a profecia de Daniel. O livro de Daniel, um dos livros proféticos mais ricos da Bíblia, contém algumas das profecias mais impactantes sobre os impérios que governariam o mundo até os últimos dias. Em Daniel 2, vemos o famoso sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que foi interpretado por Daniel. O sonho falava de uma grande estátua, com diferentes partes de diferentes materiais, representando os impérios que dominariam a história humana. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze, o Império Grego, e as pernas de ferro, o Império Romano. A parte final da estátua, os pés de ferro misturado com barro, representariam a fragilidade e divisão do império que viria após Roma. Uma profecia que muitos acreditam estar se cumprindo diante de nossos olhos, com a ascensão de potências mundiais, mas sem a unidade absoluta que Roma teve. Além disso, Daniel 7 detalha 4 animais que surgem do mar, representando esses mesmos impérios, com a última besta sendo particularmente feroz e violenta. Muitos estudiosos veem essa besta como uma representação de um futuro sistema político global, que pode ter ligações com a ascensão do anticristo. Essas profecias de Daniel não só se cumpriram em relação aos impérios que já passaram, mas também lançam luz sobre os eventos futuros. A humanidade tem vivido uma história marcada por impérios que ascendem e caem, e cada um deixa uma marca distinta. A profecia de Daniel sobre os impérios continua a impactar nosso entendimento do mundo moderno e nos alerta para a fragilidade dos sistemas humanos. Reflexão. O que essas profecias nos ensinam sobre os impérios de hoje? Estamos testemunhando a ascensão de um novo império global como o último império de Daniel? E o que isso significa para nós, enquanto cristãos, à medida que aguardamos o cumprimento das últimas profecias? Se você está se sentindo desafiado pelas reflexões sobre as profecias bíblicas, não deixe de se inscrever no canal Mundo do Saber. Temos muitos mais temas interessantes e relevantes para ajudar você a entender o que está acontecendo ao nosso redor e o que o futuro nos reserva, segundo as Escrituras. A profecia de Isaías e a redenção do mundo. O profeta Isaías também tem uma das vozes mais impactantes entre os profetas bíblicos. Em Isaías 53, encontramos uma das passagens mais emocionantes e profundas da Bíblia. Isaías descreve a figura do servo sofredor, alguém que tomaria sobre si os pecados da humanidade e pagaria o preço pela nossa redenção. Muitos estudiosos acreditam que esta passagem se refere a Jesus Cristo, o Messias prometido, cujos sofrimentos e morte cumpriram perfeitamente essa profecia. A grande questão que essa profecia levanta é: por que Jesus teve que sofrer? A resposta está na necessidade de um sacrifício perfeito para redimir a humanidade do pecado. Esse ato de sacrifício foi o cumprimento da promessa de Deus de salvar a humanidade, cumprindo a profecia que Isaías fez séculos antes do nascimento de Cristo. Além de Isaías 53, outros textos de Isaías falam sobre a restauração do mundo e a chegada de um novo céu e uma nova terra. Isaías 65:17 diz: Eis que criarei novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esta é uma visão do futuro.
Um futuro onde a criação será renovada e a humanidade viverá em paz com Deus. Reflexão. O que significa para você que a profecia de Isaías sobre o servo sofredor tenha se cumprido em Jesus Cristo? E como a promessa da nova criação nos dá esperança para o futuro? Essas promessas continuam a se aplicar a todos os que creem em Cristo e aguardam com expectativa a sua volta, a ascensão do Anticristo e os sinais do fim dos tempos. Ao longo dos evangelhos, Jesus e os apóstolos falam sobre os sinais dos tempos que ocorreriam antes de sua volta. O Apocalipse de João descreve de forma simbólica a ascensão do Anticristo, que governará o mundo em um período de grande tribulação. Ele será um líder carismático, mas implacável, que forçará as pessoas a se submeterem ao seu domínio. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo fala sobre o homem da iniquidade, que se exaltará acima de tudo o que é chamado de Deus e se sentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Esse homem da iniquidade é identificado por muitos como o Anticristo, uma figura que será central na batalha espiritual que ocorrerá nos últimos dias. A ascensão do Anticristo será acompanhada por uma série de eventos catastróficos, incluindo a grande tribulação, que será um período de perseguição intensa aos cristãos e uma prova de fé para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Em Mateus 24:21, Jesus diz: "Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá." Reflexão. Como você se prepara para os tempos difíceis que a Bíblia descreve? Quais são os sinais que você está observando nos dias de hoje que apontam para o cumprimento dessas profecias? A ascensão do Anticristo será uma prova de fé para muitos, e é crucial estarmos alertas e firmes na nossa confiança em Cristo. Você está acompanhando essas reflexões poderosas sobre o fim dos tempos? Não se esqueça de se inscrever no Mundo do Saber, onde trazemos conteúdos profundos sobre as Escrituras e como elas se aplicam à nossa vida. Fique ligado para mais vídeos como este que vão te ajudar a entender melhor as profecias e o que está por vir.